De volta com o nosso programa Sabor de Vida. Hoje eu estou muito feliz, gente. Vou conversar, conhecer, e tá aqui sentadinho do meu lado, doutor Laí Ribeiro. Já disse que eu sou sua fã, né, doutor? Obrigado, Beto. Prazer muito grande estar aqui com você e os seus telespectadores. Eu estava comentando aqui, já li vários livros, doutor Laí. Tem uma frase que eu sempre digo no programa. Sim. Né? Até já disse para o senhor e eu acho assim linda. Né? Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Essa é a verdadeira sorte que a gente deve fabricar diariamente. Quando a gente está preparado e a oportunidade aparece, a gente chama isso de sorte. Se não houver preparação, aparece a oportunidade. Sem preparação, você não pode executá-lo, não adianta nada. Aparece um emprego espetacular, mas precisa que fale alemão. Se eu não falar alemão, não perdeu. Vai. Perdeu. Ah, mas que bom que eu acho que eu estava preparada hoje, né? E tive a sorte de poder entrevistar o doutor Laí Ribeiro. Certo. Né? Hoje você está me entrevistando. Hoje eu estou usando um chapéu de médico, né? Porque eu tenho a parte motivacional, onde eu escrevi 35 livros, estão traduzidos para para 9 idiomas, presente em mais de 40 países. Mas hoje eu dedico grande parte do meu tempo dando aula de cardiologia, nutrologia, eu sou cardiologista nutrólogo, no anti-envelhecimento, mostrando que uma pessoa pode envelhecer sem ficar doente. Ah, isso é bom porque demais. Envelhecer não tem jeito, todo mundo vai envelhecer. Mas ninguém, Beth, quer parar de enxergar, quer parar de escutar, quer parar de ter mobilidade, começa a esquecer o nome dos filhos, tem que usar fralda, isso ninguém quer. A gente quer envelhecer, mas continuar vivendo bem. Eu faço uma analogia bonita que você vai gostar. Uma lâmpada que queima aqui no seu estúdio, segundos antes dela queimar, ela estava brilhando em toda a sua magnitude. E de repente queima. Ah, eu acho que tem que ser assim a vida. Você tem até o último momento, você tem que viver. Aí morreu. Quer dizer, que beleza morrer jovem o mais tarde possível. E a gente, né, o brasileiro tem muito que comemorar, porque parece que a gente está vivendo mais. Isso é muito bom, doutor. Nós estamos vivendo mais, mas por outro lado também, Beth, a sombra disso é que nós estamos passando mais tempo doente também. Então o sujeito vive 90 anos, mas ele desenvolve Alzheimer aos 81 e ele passa 9 anos, ou seja, 10% do que ele viveu, sem reconhecer os filhos. Então isso também não vale, porque quando você perdeu a autonomia pela vida, a vida deixa de ter graça. Então o segredo não é só acrescentar dias à sua vida, mas também vida a seus dias, entendeu? E aí entra essa parte. Desde que foi publicado em 2003 o genoma humano, como é a nossa genética com os genes, a nutrição passou a ser a ciência que mais se desenvolve. Todo dia tem coisa nova, mostrando o seguinte: ninguém é refém da sua hereditariedade. Só porque a sua mãe teve câncer de mama, não significa que você vai ter. Você precisa ter, entendeu? Isso é muito importante. Uma mulher fala assim, ó, a minha mãe morreu com câncer de mama, a minha irmã mais velha morreu com câncer de mama. O que o senhor tem para me orientar? Bom, primeiro nós vamos ver se você tem o gene para câncer de mama. Se você tem, às vezes você não quer nem fazer o exame, tudo bem, então eu já vou direto te orientar. Uma pessoa que tem predisposição para câncer de mama, se ela fazer a ingestão 2 vezes por semana de qualquer crucífera, o que é crucífera? Repolho, couve-flor, nabo, couve de Bruxelas, brócolis. Essas crucíferas, elas têm uma substância, Beto, chamada indol 3-carbinol, que previne o câncer de mama. Então uma pessoa que tem risco maior para câncer de mama, que faz uso dessas crucíferas, ou se ela não quiser, ela ingere o próprio indol 3-carbinol, que também tem hoje disponível no mercado em farmácia de manipulação. Aí o que acontece? Aquele gene não se expressa, porque o gene está lá em potencial. Se ele vai se expressar ou não, vai depender muito do ambiente, vai depender muito da nutrição. Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, dizia: deixa o seu alimento ser o seu remédio, e o seu remédio ser o seu alimento. Então o grande segredo da saúde está na alimentação, que nós não sabemos nada. O médico tem pouca instrução sobre alimentação na faculdade de medicina, ele sabe quase nada. As nutricionistas estão aí preenchendo esse vazio, são as que mais estudam. Eu digo nutricionista porque a maioria é mulher, mas tem homem também. Então, mas o médico em si, ele conhece muito pouco de nutrição. E o paciente vai e fala: doutor, o que eu devo comer? Ele não sabe nem para ele o que ele deve comer, porque ele não estudou isso.
Então, ou a pessoa tem que fazer um curso de nutrologia como especialização e entender a dinâmica dos alimentos, aí faz uma diferença enorme. Entender aquela coisa, isso combinado com isso, faz muito bem para a saúde. Exatamente. Por exemplo, você fala assim, o que é melhor, eu comer um pão ou um pão com mortadela? Um pão com mortadela. Por quê? Porque se você come o carboidrato sozinho, ele é absorvido numa velocidade muito grande. Ele faz a sua insulina subir, te prejudica. Se você come o carboidrato com uma proteína, no caso a mortadela, primeiro que vai ter mais dificuldade para absorver, vai levar mais tempo. E com isso não tem o pico da insulina e não desencadeia problemas. Então, às vezes, o modo como você combina, a hora que você come, você tem que tomar o café da manhã como um rei ou rainha. Você tem que almoçar como um príncipe ou princesa. E você tem que jantar como pobre, você não deve comer nada. Tudo que você come depois das 6 horas da tarde fica com você para a vida. Claro que eu estou exagerando, mas olha só, eles fizeram estudos, Beth, pessoas comendo a mesma quantidade de caloria por dia, 3.000 calorias. Um grupo comia 1.500 de manhã, 1.000 no almoço, 500 no jantar. O outro grupo comia 500 no café da manhã, 1.000 no almoço e 1.500 no jantar. Ou seja, trocaram. Esse aqui comia mais o café da manhã e esse aqui mais o jantar. Esse grupo que comia mais no jantar engordou. E o que comia mais no café da manhã emagreceu. Então, o café da manhã tem que ser a sua melhor refeição. E o que o brasileiro faz? O brasileiro sai correndo de manhã, toma um cafezinho preto, trabalha o dia inteiro, chega à noite, vai querer descontar. Aí ele janta, aí ele está com a barriga cheia, 2 horas depois ele vai dormir. Quando ele está dormindo com a barriga cheia, ele envelhece mais rápido. Por quê? Porque na hora que ele está dormindo com a barriga cheia, sobe a glicose, bloqueia o hormônio de crescimento, que não faz um adulto crescer mais, mas mantém a juventude, e aquele hormônio não é liberado, aquela pessoa tem mais facilidade para engordar e tem mais envelhecimento precoce. Doutor, a gente percebe o seguinte, né? Falando até nessa questão do envelhecimento. Sim. Nós hoje, 2010, nós não comemos o que os nossos pais comiam, né? O que estava no prato dos nossos pais, muito menos o que estava no prato dos nossos avós. É verdade. E aí existem muita gente defende assim, a minha avó comia banha de porco, mas ela tá certa, temperava com isso e ela tem uma saúde de ferro. Mas é verdade. Entre a banha de porco e um óleo vegetal comprado no supermercado, 1000 vezes a banha de porco da sua avó. Porque... Gente, que beleza! Porque é o seguinte, porque o óleo vegetal, para ele não estragar na gôndola do supermercado, ele é hidrogenado. No momento que ele é hidrogenado, ele vira uma coisa chamada gordura trans, que é um antinutriente, que é veneno. Então muitas pessoas ficam doentes por causa do óleo que cozinha. Você vai dizer, mas eu cozinho com canola, que é o mais caro. É o pior de todos. Você quer ver por quê? Eu vou te explicar. Se eu falar assim, de que é feito o girassol? De girassol. De que é feito o óleo de amendoim? De amendoim. De que é feito o óleo de soja? Soja. Então eu pergunto para você, de que é feito canola? Existe uma planta chamada canola. Canola é uma sigla. Canadian Oil Low Acid. É um óleo canadense, criado no Canadá, de baixa concentração de ácido erústico. O ácido erústico mata, é um veneno que lesa o coração. Eles pegaram um processo transgênico, criaram uma planta chamada couza, e nessa planta trabalhada o ácido erústico diminuiu de concentração, mas ainda está lá ainda. E se você faz uso de canola por 10, 15 anos, você começa a ter lesão cardíaca. Mas ninguém fica sabendo disso. E a pessoa acha, não, porque o canola é caro. A sua avó, que cozinhava com banha de porco, ela estava 1000 vezes melhor do que você cozinhando com canola. Com natural, né? O que às vezes a gente escuta falar mesmo. Nossa, alimentação, hoje tem o fast food. Doutor Lair Ribeiro hoje está caindo por terra. Informação é tudo. Informação é tudo. Inclusive, o senhor estava dizendo, por exemplo, da gente saber aquilo que a gente come. As pessoas hoje, doutor Lair, não olham rótulos. Vão no supermercado, senta na praça de alimentação do shopping, estão só comendo. E a gordura industrializada é um problema seríssimo, viu? É muito sério. Você quer ver uma coisa simples que eu posso ajudar o seu telespectador? É o dormir no escuro. Você não sabe o bem que faz dormir. O ser humano foi feito, Beth, para dormir no escuro absoluto. Se você dormir com a luzinha acesa no corredor para ir ao banheiro à noite, você já envelhece mais rápido. Mesmo? Porque
Um dos hormônios da juventude chama-se melatonina. A melatonina não deixa você ter câncer, ela é antioxidante, ela regula o seu sono. Então, se você deixa uma televisão ligada, ou mesmo o DVD, a luzinha ligada, ou a luzinha do banheiro para o seu filho, ele tem mais, o filho pega mais gripe na escola, pega mais amigdalite durante o ano. Ensina seu filho a dormir no escuro absoluto, você vai ver que ele não pega gripe, ele não pega amigdalite, porque o sistema imunológico dele melhora imediatamente. E conosco acontece o seguinte: se você dorme no escuro, a sua tendência é emagrecer. Se você dorme com a luz acesa, mesmo que seja longe, o cérebro interpreta como se o dia estivesse amanhecendo. Aí a melatonina não é produzida, aí você engorda. Engorda porque está dormindo com a luz acesa. Você vê que coisa simples. Gente, que mas legal. Os antigos, o que eles faziam? Ó, se você pegar em 1890, nos Estados Unidos, só 3% da população era gorda. Hoje, 66% dos americanos ou têm excesso de peso ou são obesos. Olha que coisa absurda. Mas naquela época, todo mundo dormia no escuro. Se terminava, não tinha eletricidade, pagava a luz, todo mundo ia dormir. No escuro absoluto. Na época da caverna, a mesma coisa. Ninguém tinha problema de obesidade na época da caverna. Mas aí nós acostumamos com a luz. Então, o segredo da saúde é muito simples. Durante o dia, a sua pineal quer ver luz. E durante a noite já quer ter escuridão. O que é pineal, doutor? Pineal é uma glândula que tem no centro do cérebro que produz o hormônio chamado melatonina, que é um hormônio da juventude. Então, por exemplo, eu não recomendo ninguém usar óculos escuros em ambiente interno. Se você pegar uma pessoa que usa óculos escuros o tempo todo, você pode olhar que aquela pessoa vai envelhecer mais rápido. Porque você tem que fazer esse contraste. Você tem que ver a luz do sol durante o dia e você tem que ter escuridão durante a noite. Aí você dorme bem, aí você não tem insônia. A pessoa usa óculos escuros o dia inteiro. Chega de noite, acende as luzes todas, fica tudo aceso até na hora de deitar. Aí depois fala que não consegue dormir. Claro, ela perturba a pineal dela. E a pineal daí não desliga pro sono, entendeu? Já faz um tempo eu li uma comparação, e a gente sabe que a natureza é sábia, né, doutor Laí? Sim, claro. E aí, fazendo realmente essa comparação com o homem rupestre. Sim. O homem das cavernas. Aquele que obedecia o sinal da natureza. É. Então, como o senhor está dizendo, escureceu, ele procurava uma caverna, que era um lugar seguro, e que ele não conseguiria ver. Não ia jantar às 10 horas da noite, você concorda? Não. O que aconteceu? Da caverna, assim que ele estava dormindo, lá no fundo da caverna, ele via que clareou, estava na hora de acordar. Então, exatamente. Nós já falamos aqui da alimentação e agora falamos da... Como que o senhor está dizendo? Eu estou tão envolvida aqui do sono. Vamos falar um pouquinho desse homem que ensinou o corpo a se movimentar. Tá. Que eu acredito também que seja um dos motivos que a gente deixa de envelhecer bem. Inclusive a Organização Mundial de Saúde recentemente publicou que uma pessoa deve dar no mínimo 10 mil passos por dia. Existe um aparelhinho que você compra nessas casas esportivas que custa R$35, chama-se pedômetro. Pedômetro é um aparelho que você pendura na cintura quando você acorda. Marca cada passo que a gente dá? Marca cada passo. É um marca-passo. Aí ele marca todos quantos passos você dá. No final do dia, quando você vai deitar, você tira o pedômetro da cintura, aí tem que ter no mínimo 10 mil passos. Se você não deu 10 mil passos naquele dia, você é sedentária. E quanto mais sedentária você for, menos vida você tem, porque o organismo precisa gastar energia. Você precisa estimular as células, você precisa estimular os músculos. Não precisa ir para a academia fazer se for melhor. Mas não há necessidade, eu tenho que me inscrever numa academia. Não. Você pode andar em volta do quarteirão, você pode andar dentro de casa, mas você tem que ter uma atividade, entendeu? Mesmo que seja dentro de casa, você arruma uma coisa. A dona de casa, ela está fazendo ginástica o dia inteiro. Sabe, escada, ela nem está sabendo disso, né? Ela está dando um passo para cá, um passo para lá. Quer dizer, essa atividade física, principalmente para quem tem problema de açúcar, para quem tem problema de diabetes, você pergunta assim, qual que é o melhor tratamento para um diabético? Eu digo, o número 1 é atividade física. Só depois que nós vamos pensar nos outros remédios. Aí nós vamos deixar a insulina lá por último. Primeiro nós vamos pensar na atividade física. Segundo, nós vamos pensar na alimentação. Porque o diabético, eu recomendo ele comer 6 refeições por dia. Ele tem que comer pouco várias vezes. Para nunca dar o pico do açúcar, entendeu?
Uma pessoa que come pouco, 6 vezes por dia ao invés de 3, mas pouco de cada vez, e a outra que come 3 vezes, essa que come 6, principalmente diabético, ela faz menos picos de glicose. E cada vez que sua glicose sobe, a sua insulina sobe. E a insulina, ela determina o quanto você vai envelhecer. Quanto mais insulina você tiver, antigamente a gente pensava que a diabetes era falta de insulina. Hoje nós sabemos que é o contrário. A diabetes é um excesso de insulina que não funciona. É uma insulina que ficou, onde o tecido ficou resistente. Então, antigamente, os remédios para diabetes era para estimular o pâncreas a produzir mais insulina. Hoje não se usa mais isso. Hoje você não estimula o pâncreas a nada, porque o pâncreas já está produzindo muita insulina. Só que a insulina, o tecido está resistente à insulina. Então, o que nós temos que fazer é aumentar a sensibilidade do tecido à insulina e não aumentar a quantidade de insulina. E se você medir a insulina de uma pessoa em jejum, você consegue, Beth, determinar o quanto tempo ela vai viver. Como parâmetro. Eu vou pegar 1000 pessoas aqui, 1000 pessoas aqui. Vou medir a insulina. Essa aqui deu média de 5. Esse grupo deu média de 10. Quem vai morrer primeiro? O grupo de 10. Porque é o parâmetro mais fidedigno para dizer o quanto tempo você vai viver. Quanto menos insulina você tiver em jejum, é muito mais importante que a sua glicemia. É muito mais importante do que o seu açúcar no sangue. Às vezes o paciente pensa assim, o meu açúcar está controlado, está menos de 100. Isso é uma ilusão hoje. Nós sabemos que mais importante, se você está mantendo o seu açúcar abaixo de 100, mas o seu nível de insulina está alto, é pior do que aquele que está com a glicose acima de 100, mas com insulina baixa. Então a mensagem que eu tenho para o seu telespectador é que mudou a regra, aí mudou. A medicina descobriu coisas novas. Que o mais importante não é o seu açúcar no sangue, é o nível de insulina que você tem no sangue. Então quando você vai no médico, você tem que falar com o médico. A pessoa pode pedir quanta minha insulina é, para eu poder saber em jejum. O ideal é ela estar abaixo de 5. Quando ela está abaixo de 5, está tudo maravilha. Meu Deus, doutor Lair vem aqui hoje esclarecendo, né, abrindo a nossa cabeça. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor. As pessoas estão gastando muito dinheiro querendo comprar saúde. Existe aquela coisa, quando é jovem, perde-se saúde, né, por conta do dinheiro, que a pessoa quer trabalhar, tudo assim, gasta tudo. E aí depois, quando vai envelhecendo, perde-se dinheiro para ganhar saúde. O senhor concorda com isso? Eu tenho uma notícia muito boa para você. Que bom. Não interessa a idade, se você consertar a sua fisiologia, o corpo se autocura. Quem cura o seu corpo não é o médico. É o seu próprio corpo que tem essa habilidade divina de se curar. Você tem um corte no dedão, o próprio corpo vai cicatrizar aquela ferida, entendeu? Então isso é importante. No momento que você cria, nunca é tarde. Eu tenho 85 anos, passou da hora. Não passou não. Eu conheço gente nos Estados Unidos que começou aos 67 anos e aos 80 provou que estava mais jovem do que aos 67. Tem um médico na Califórnia, Dr. Del Montique, que ele fez uma experiência com ele mesmo. Ele completou 67 anos, ele mediu 44 parâmetros no corpo. Colesterol, a força, a acuidade auditiva, a acuidade visual, tudo. Aí ele falou, vou provar para o mundo que entre 67 e 80 eu vou rejuvenescer. E quando ele completou 80, ele repetiu todos aqueles 44 exames. E ele era mais jovem aos 80 do que ele era aos 67. Então a boa notícia que eu tenho para você, telespectador, telespectadora, é o seguinte, esse negócio de passou do tempo. Não passou não. Começa que hora? Agora. A situação é agora. E fuja, se você quiser ter saúde e viver muito, você tem que abolir da sua casa refrigerante. Refrigerante não pode entrar não pode chegar na sua mesa. Em hipótese alguma. Não tem negócio de sábado, não tem negócio de domingo, não tem nada. Se você gosta dos seus filhos e você está deixando eles tomar refrigerante, tem alguma coisa errada. Porque uma latinha de refrigerante e uma latinha de cerveja tem o mesmo impacto no corpo. Eu pergunto para você, você daria uma latinha de cerveja para o seu filho todos os dias? Não. Então você também não pode deixar de tomar refrigerante. Se você vai ao supermercado e compra refrigerante e coloca na geladeira, você é culpada pelas doenças da sua família, porque todo mundo está engordando na família, você diz eu não como quase nada, o que é verdade, o médico fala que é mentira, mas é verdade, você não come quase nada e você engorda, e você sabe o que está te engordando? O refrigerante. Mas eu tomo sem caloria, pior ainda, esse que é sem caloria,
É pior ainda, porque para ter aquele gosto de açúcar, eles tiveram que colocar muitos venenos. Aí a situação fica muito pior. Muito conservante. Então, é muito conservante. Então é o seguinte, regra básica para a saúde, não tome refrigerante. Você tem que olhar para o refrigerante do mesmo jeito que você olha para uma bebida alcoólica. Igualzinho. No corpo não faz diferença. Hoje está provado que é a mesma coisa. Uma lata de refrigerante, uma lata de cerveja, a lata de cerveja te dá uma lesão de 92, a lata de refrigerante te dá uma lesão de 90. Meu 90 a 92. Deus. Entendeu? Doutor Laí, quem está mais preocupado com a saúde? Quem está mais preocupado em envelhecer bem? O homem ou a mulher? Eu acho que a mulher. A mulher é mais consciente em tudo, né? Primeiro, a mulher demora mais tempo para envelhecer do que o homem. Ela enruga primeiro, porque a pele dela é mais fina. Mas se você vê um casal envelhecendo junto, ela começa a ajudar ele a atravessar a rua. É verdade ou não é? É verdade. Uma mulher com 60 anos de idade, Beth, ela tem 95% da força física que ela tinha aos 20. Um homem com 60 anos de idade tem 65%, 70% da força que ele tinha aos 20. À medida que a mulher demora mais tempo a envelhecer, a mulher brasileira vive, em média, 8 a 9 anos mais do que o homem. Você deve conhecer muitas viúvas. Eu quero saber quantos viúvos você conhece. Existe um jornal em São Paulo que toda semana anuncia um tour, uma viagem à Foz do Iguaçu para viúvas. Eu nunca vi eles anunciando uma viagem para viúvos, porque já morreram. Então a mulher, ela envelhece com muito mais elegância do que o homem, porque ela demora mais tempo a envelhecer, ela mantém a cognição mais tempo, entendeu? Aliás, vocês não podem espalhar, né? Vai espalhar então, doutor. Vocês são superiores a nós em várias coisas. Vocês enxergam mais do que a gente. Seu marido fica perguntando se a gravata combina com a camisa. É verdade ou não é? 10% dos homens são daltônicos. É uma doença masculina. A mulher não tem isso. Vocês escutam mais do que a gente. Provavelmente você reclama com seu marido que a televisão está muito alta, quando ele está com o controle remoto na mão. Aliás, na sua casa, quem cuida do controle remoto? Antigamente a gente perguntava assim, quem usa calças na sua casa? Hoje você pergunta assim, quem segura o controle remoto? Quem segura o controle remoto da televisão manda em casa. É a mulher. Não sei. Depende, cada casa é um jeito. Daí quem é que segura aí na sua casa? Isso você tem que saber. Então, o homem, ele só faz uma coisa de cada vez, você já viu? O homem, quando está assistindo televisão, ele está assistindo televisão. Pode o bebê chorar, pode tocar campainha, ele está nem aí. A mulher não, ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Então a mulher tem mais conexão entre uma parte do cérebro e outra. E isso permite a mulher ter uma capacidade de comunicação melhor. As mulheres se comunicam melhor do que os homens. As mulheres vendem mais do que os homens, isso é bem conhecido. Tem muitas empresas trocando a equipe de vendas de homens para mulheres, porque as mulheres vendem melhor. Mas não pode espalhar isso, né, doutor? Não pode espalhar isso. Doutor Laí, vamos resumir então. A gente pode envelhecer bem, cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa alimentação. Cuidando da nossa alimentação, cuidando da nossa atividade física, lembrando da combinação dos alimentos. Nunca ingira carboidrato sozinho, sempre procure ingerir carboidrato com proteína. Isso é muito importante no esquema, isso faz uma diferença. Procure fazer o seu café da manhã, a melhor refeição do dia. Não tenha medo de ingerir ovos. Eu rasgo meu diploma de medicina se alguém me trouxer um trabalho dizendo que o ovo aumenta colesterol. Isso é mentira. O meu alimento mais perfeito do mundo chama-se leite materno. O segundo alimento mais perfeito do mundo chama-se ovo. Tudo que a vida precisa está no ovo. Dali vai sair um ser vivo, vai sair um pintinho. Então o ovo é um alimento espetacular. Há 13 anos que eu ingiro 5, 6 ovos por dia. Hoje eu já ingeri 4 ovos antes de sair de São Paulo. Toda manhã eu como 3 ovos cozidos. Agora, se você frita o seu ovo num óleo vegetal que você comprou no supermercado e subiu o seu colesterol, não põe a culpa no ovo. Se você tivesse fritado mandioquinha, também ia aumentar seu colesterol. Aí já é o problema da fritura do óleo, não é do ovo. Qualquer coisa que você fritar com óleo vegetal... Peixe, inclusive, que é tão bom para a saúde, né, peixe, inclusive, vai mexendo no seu colesterol. Isso é outra história. Agora, o ovo em si, à medida que você envelhece, você vai perdendo a sua visão. Aqui, eu tenho 65 anos, eu não uso lente de contato, aqui, tá? Não tenho lente de contato, e a minha visão é perfeita. Por quê?
Por causa do ovo. Aquele amarelo do ovo é a luteína. Se você não faz uso de luteína, você começa a ficar com a vista fraca à medida que você envelhece. Doutora, deixa eu aproveitar. Fala um pouquinho do azeite, então. O azeite de oliva, ele tem que ter 4 características para ele ser bom, senão não adianta nada. Ele tem que ser prensado a frio, tem que ser extra virgem, é quase pleonasmo esses dois. Ele tem que ser em vidro, ele não pode ser em lata, porque a lata libera metal pesado, acaba te intoxicando, e o vidro tem que ser escuro. Se eu deixar um vidro claro de azeite de oliva na gôndola por um mês, a luz batendo lá, luz e óleo são inimigos, então acaba oxidando. Tem que ser extra virgem, prensado a frio, em vidro escuro, isso aí virou remédio. Se você pode tomar até como colher de sopa, 2, 3 vezes por dia, porque você vai viver muitos anos. As pessoas que vivem muitos anos, que fazem ou a dieta de Okinawa, ou a dieta do Mediterrâneo na Europa, que vivem mais de 100 anos, a alimentação básica, o que é? É o vinho e é o azeite de oliva. O vinho tem uma substância chamada resveratrol. Quem não gosta de vinho não precisa tomar o vinho. Hoje você pode consumir o resveratrol separado do vinho. Você pode fazer isso até na forma de cápsula. Hoje tem até sublingual. Mas o resveratrol é uma substância que estimula os genes da longevidade. Nós temos genes que, quando ativados, fazem a gente viver mais tempo. Ah, que beleza. Entendeu? Hoje nós podemos estimular esses genes com o que vem do vinho, que é o resveratrol, com o que vem da cebola, que é a quercetina, e com o que vem do chá verde, que é o epigalato e catequina galato. Então, por exemplo, o chá verde, que é a bebida mais consumida no mundo. O chá verde? Porque os chineses todos tomam, só chineses tomando, já os japoneses tomam. Mas o chá verde, o chá vermelho e o chá branco é o mesmo? Não, é da mesma planta, mas eles são preparados de forma diferente. O chá verde é melhor do que... O chá branco é o melhor deles, depois vem o chá verde, depois vem o oolong, depois vem o vermelho. Então, em termos de epigalato e catequina, o branco não é melhor que o verde, mas o verde é suficiente. Então, quem faz uso do chá verde dificilmente vai ter câncer. E outra coisa interessante, o sol é um grande nutriente. As pessoas estão fugindo do sol. Isso é um problema muito sério. Porque diz, o sol dá câncer de pele, não sei o quê. É engraçado, a sua avó não se preocupava com o negócio de câncer de pele, né? Você lembra disso? E a sua avó batia roupa na beira do rio o dia inteiro, sem problema nenhum. Eles nós ficamos com essa heliofobia, todo mundo criou medo do sol. E aí, com essa falta de sol, há uma deficiência da vitamina D3. E essa vitamina D3, ela faz você ficar jovem. Ela não deixa você ter osteoporose. Então é difícil você não ter osteoporose só ficando dentro de casa. A não ser que você faça uso da vitamina D3 para compensar essa falta de sol. Então é importante, é claro, você não vai ficar no sol o dia inteiro, mas é importante você tomar algum sol. Isso é importante, faz parte da saúde. Quando não se tinha antibiótico, Beth, tudo era tratado com sol. A pessoa tinha tuberculose, ia para o sol, tinha sífilis, ia para o sol, tinha infecções as mais variadas, ia para o sol, tinha psoríase, ia para o sol, e se curava. É verdade. Hoje a gente tem muita informação, a gente precisa saber o que de real tem nisso. É muito importante conversar com o doutor Laí e ver isso. Às vezes tem gente condenando o ovo, condenando... Isso, vamos esclarecer essas coisas. Tem 20 doutor? anos que eu falo isso. Se você me trouxer um trabalho científico dizendo que o ovo aumenta o colesterol, eu rasgo o meu diploma de medicina em público. Isso é um mito que o médico passa um para o outro e chega no consultório, você não pode comer ovo. Coma ovo. Quanto mais velho, mais ovo você deve comer. E vamos envelhecer sem ficar velho. Frase bonita, né? Doutor Laí Ribeiro, gente, tem muitos livros publicados, eu mesmo já li vários dele. Estou com o prazer de estar aqui com esse livro, Felicidade, os mandamentos para chegar lá. E termino o programa de hoje, olha, feliz, muito feliz, doutor. Que bom, primeiro porque o senhor está aqui. Certo. Tive o prazer de conhecê-lo. E segundo, que eu acho que deixou aqui pra gente, e até você, minha amiga, que está acompanhando nosso programa hoje, deixou isso.
puxa, eu preciso cuidar de mim. Eu quero envelhecer, eu quero ser como as minhas avós, né? Minha avó tem 90 anos. Bonito. E eu brinco com ela, vó, eu quero ser igual a senhora. Isso. Né? A partir de tudo o que o doutor Laí ensinou aqui. Vamos pensar na nossa alimentação, no nosso sono, na nossa qualidade de vida, né? Vamos dar atenção para a natureza que vem sempre cuidar do ser humano. Né? Não é por conta de tanta coisa que a gente escuta falar. Vamos atender também o nosso coração, se alimentar bem, cuidar da gente, principalmente nós mulheres, viu? Isso aí. Doutor, muito obrigada. Eu pediria demais se na sua agenda você colocasse mais uma participação aqui no nosso programa. Assim. Assim que possível. Deixa eu só me despedir do seu telespectador. Claro. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Amém. E amanhã tem mais sabor de vida para você. Fica com Deus.